Olá, bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. E eu fiquei tanto tempo sem falar de bactérias que elas decidiram tentar me matar e eu tô com infecção de garganta. Então, por isso, galera, eu vou falar mais baixo nesse vídeo. Talvez seja necessário você aumentar o volume, mas fazendo tudo para que essa aula finalmente aconteça. A gente falou nas últimas aulas sobre os estafilococos. Vamos nessas próximas aulas falar sobre os estreptococos de importância médica? Bora lá! Da mesma forma que a gente viu que tem como diferenciar as espécies de estafilococos por algumas características, a gente também consegue fazer a mesma coisa com os estreptococos. Então vamos dar uma olhadinha naquele esqueminha guia e vamos dar uma expandida nele. Estamos falando de bactérias gram-positivas, que podem ser divididas em 3 formatos. Estamos estudando as que são do formato cocci, as bolinhas. Temos 2 tipos de cocci, os estreptococos e os estafilococos. Começamos pelos estafilococos, que podem ser diferenciados dos estrepto por serem catalase positivos. Então agora vamos falar dos estreptococos, que são catalase negativos. Dentro dos estreptococos catalase negativos, podemos diferenciar as espécies de maior interesse em 3, os alfa-hemolíticos, os beta-hemolíticos e gama-hemolíticos. Se eu fizer uma placa de H-sangue e colocar bactérias alfa-hemolíticas, elas vão quebrar parcialmente a hemoglobina. Se eu colocar bactérias beta-hemolíticas, elas vão quebrar totalmente a hemoglobina. E se eu colocar estreptococos gama-hemolíticos, eles não vão conseguir quebrar a hemoglobina. Então aqui já temos o primeiro experimento que podemos fazer para descobrir qual bactéria estamos lidando. Como hoje vamos ver sobre os Streptococcus pneumoniae, essa bactéria é uma alfa-hemolítica, quebra parcialmente a hemoglobina. Entretanto, existem outros estreptococos alfa-hemolíticos que nos interessam na clínica, que são os estreptococos viridantes. Temos algumas espécies que pertencem a esse grupo e vamos ver em aulas futuras. Mas então precisamos fazer algum experimento para diferenciar a pneumonia desses viridantes. E esse experimento é o da sensibilidade à optoquina. A pneumonia é sensível, os viridantes não. Um macete que você pode usar para lembrar disso é que a pneumonia tem um O, que remete à optoquina. Então, você vai lembrar que ela é sensível. Agora, as viridantes têm um R, que podemos associar a resistente. Então, viridantes são resistentes à optoquina. Então, como fizemos para as espécies de estafilococos, a gente já pode começar a fazer a nossa colinha para a nossa Streptococcus pneumoniae. A gente já sabe que ela é gram-positiva, catalase negativa, alfa-hemolítica e é sensível à optoquina. Mas vamos descobrir mais algumas coisas sobre ela? Assim como a gente já viu para outras espécies, a Streptococcus pneumoniae, ela faz parte da nossa microbiota normal. Só dá ruim quando ela vai parar num lugar que ela não devia. Nós encontramos a pneumonia no nosso trato respiratório superior, principalmente na orofaringe. A pneumonia ela é a causa mais frequente de pneumonia adquirida na comunidade, enquanto o Staphylococcus aureus e outros bacilos gram-negativos que a gente vai ver no futuro são mais comuns de darem pneumonia no ambiente hospitalar. Ela sempre fica em pares, então ela sempre está ali agarradinha com a sua alma gêmea. Isso seria muito fofo se ela não matasse pessoas. Alguns autores dizem que elas lembram lanças, porque nas extremidades elas não são totalmente redondinhas, elas são mais afiladas. Mas, por Deus, eu já tentei enxergar a lança nisso por tudo que é de bom nessa vida, mas eu não consigo. Se você consegue associar com lanças, melhor pra você. Falando em fatores de virulência, se eu contar pra vocês que ela não tem beta-lactamases e nem exotoxinas, você vai falar assim, nossa, que bactéria fácil de lidar, matar facinho. Errado. Ela pode não ter esses fatores de virulência, mas entre os outros estreptococos que nós vamos ver, ela é a que mais dá dor de cabeça pra gente na área da saúde, porque ela faz parte do grupinho das meninas malvadas. Sim, ela faz parte do grupinho das bactérias piogênicas encapsuladas. Nesse clubinho do mal, a gente tem a Streptococcus pneumoniae, a gente tem a Neisseria meningitidis e a gente tem a Haemophilus influenza, que a gente vai ver no futuro. Essa cápsula, composta de polissacarídeos, as protege do nosso sistema imunológico e dificulta muito a fagocitose, porque a cápsula impede a adesão do fagócito às bactérias, o que as torna muito difíceis de matar. Além disso, os açúcares que compõem essa cápsula
podem mudar dentro de uma mesma espécie. Então, você tem vários tipos sorológicos. Para vocês terem uma ideia, a Streptococcus pneumoniae tem 84 tipos sorológicos diferentes. Mas e agora, Flávia? Lascou, a gente vai morrer se pegar essa bactéria. Não tem jeito. Não, calma, o nosso sistema imunológico tem outras estratégias que ele pode usar para tentar matar esse tipo de bactéria. No caso das encapsuladas, uma estratégia excelente se chama opsonização. Como eu sei que tem gente aqui que não teve imuno antes de micro, eu vou explicar bem superficialmente como funcionaria a opsonização. E aí você vai entender por que essas bactérias são um grande risco, principalmente para pessoas que não têm baço. Como eu disse, uma das estratégias do nosso sistema imune é a opsonização. Basicamente, o nosso sistema imunológico coloca nessas bactérias um sinal, é tipo uma bandeirinha vermelha sinalizando que aquilo ali tem que ser fagocitado. O fagócito, então, vai se ligar justamente a essas bandeirinhas para conseguir fagocitar essa bactéria. A cápsula, nesse caso, não vai ser mais um grande problema. Esse processo ocorre tranquilamente em pessoas que têm o baço saudável, porque o baço é uma importante fonte tanto de fagócitos como de imunoglobulinas. Se a pessoa não tem baço, ou se ele não funciona tão bem, a nossa estratégia de opsonização, que é essencial para destruir micro-organismos encapsulados, não funciona. Por isso, essas pessoas são muito suscetíveis à sepse, que pode levar à morte. E outro fator de virulência muito importante para a pneumonia é a IgA protease. IgA é uma imunoglobulina, é um anticorpo muito importante para defender as nossas mucosas, como a mucosa respiratória. Se a pneumonia consegue produzir algo que vai quebrar essas imunoglobulinas, quer dizer que ela consegue se aderir muito bem e colonizar muito bem essas mucosas. Por isso você vai ver que a pneumonia, e o nome já entrega, né, é uma das principais causas de pneumonia, mas também de otite média, principalmente em crianças, sinusite e meningite, principalmente se essa pessoa teve uma fratura craniana com extravasamento nasal de líquido. Diagnóstico. Antes do diagnóstico, não esquece de dar o like e seguir o canal, porque até doente, sendo atacada pelas próprias bactérias que eu estou ensinando, eu tô aqui, então, por favor. Primeiro de tudo, no diagnóstico, você tem que pensar de onde você vai tirar sua amostra. Quando é suspeita de tuberculose ou de pneumonia, você pode pegar a sua amostra no escarro. Mas, gente, é o escarro mesmo, não é saliva não, é um negócio grosso. Quando é suspeita de meningite, você pode fazer cultura de líquor. Então lá com a sua amostra escarrenta, você vai fazer a coloração de Gram, que eu já expliquei num vídeo anterior, e vai lá conseguir enxergar no microscópio os diplococos. Você também pode fazer essa identificação usando um antissoro conhecido. Então no caso da pneumonia, a gente faz a reação de Kellogg. Então você vai lá aplicar o antissoro e você vai conseguir enxergar o entumecimento da cápsula da pneumonia. Também, como a gente já viu, você pode fazer um teste em H-sangue e a pneumonia, por ser alfa-hemolítica, vai degradar parcialmente ali a sua plaquinha. E no teste da optoquina, você vai ver que a pneumonia é sensível. Então, você vai observar que a optoquina ela consegue inibir o crescimento da pneumonia. Também é possível você fazer esse experimento com bile, porque a bile consegue lisar as colônias da pneumonia. Tratamento. Como essa espécie não produz beta-lactamases, quer dizer que a gente consegue usar penicilinas. No caso de infecções mais brandas, você pode usar até a penicilina oral. No caso de infecções mais severas, você acaba usando a penicilina G. No caso de alergia a penicilinas, você tem várias outras opções, como até mesmo a eritromicina, a azitromicina. Só que a gente já tem algumas, não são muitas, mas a gente tem algumas linhagens que são resistentes à penicilina, porque elas já desenvolveram lá as modificações das proteínas de ligação à penicilina, e nesses casos a gente acaba optando pela vancomicina. Prevenção. E sim, galera, finalmente um patógeno que temos vacina. Existe vacina para a pneumonia, não uma, tá? Mas 2 vacinas, uma para adulto, outra para crianças. Apesar da pneumonia não ser aquela espécie super difícil de tratar, a gente pode usar penicilina, a gente costuma ter um tratamento eficaz, é importante a gente pensar em grupos que são muito suscetíveis a essa bactéria. Aí a gente inclui os idosos acima de 65 anos, os imunossuprimidos, especialmente aqueles que não têm baço, e pessoas debilitadas. Então a vacina
para adultos acaba sendo recomendada para esses grupos. Então, nessa vacina para adultos, você tem 23 sorotipos diferentes de polissacarídeos capsulares, que vão ser muito importantes para essas pessoas. Que, apesar de não serem os 84 sorotipos diferentes que existem da pneumonia, já é muito interessante, já ajuda bastante. A outra vacina ela é voltada para crianças principalmente abaixo dos 2 anos de idade, que acabam sendo também um grupo muito acometido, e contém 7 sorotipos diferentes associados a uma proteína carreadora. E foi isso para esse vídeo. Qualquer material que eu lançar de microbiologia vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Não esquece de olhar, não esquece de dar o like, seguir o canal, me siga nas outras redes sociais, eu tenho o Instagram e tenho o TikTok. E até o próximo Streptococcus. Beijinho!